Olá! Você já quis fazer uma mudança na sua vida de forma intencional, mas se viu meio perdida no meio do processo? E aí pode ter acontecido duas coisas. Ou a mudança não aconteceu, ou a mudança foi meio traumática. Se isso já aconteceu com você, vem comigo que eu quero compartilhar como eu tenho feito um processo de mudança e tem funcionado. E talvez funcione para você também. Ok? Então vamos lá. Seja muito bem-vinda, você está no canal Florescendo no Deserto. E aqui eu compartilho dicas daquilo que eu tenho experienciado no planejamento de vida, de forma prática, papel e caneta, simples, para quem precisa de intencionalidade no dia a dia, mas também ter as informações certas. Se esse é o seu desejo, então vamos juntas, já se inscreve aqui no canal para você não perder nada. Então, hoje você vai aprender a fazer um planejamento intencional. E como que isso acontece? Às vezes, quase sempre, a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida. A gente tem diversas áreas da vida, a gente tem diversas etapas da nossa vida. E durante essas mudanças que a gente vê que tem situações, coisinhas que já não cabe mais na gente, mas a gente não sabe como mudar. Então eu vou te ensinar como que você faz esse passo a passo, ok? A primeira coisa é você saber o que você quer mudar. E aí, talvez você seja parecida comigo e você pensa assim, eu quero mudar tudo. Eu não tenho... Todas as áreas da minha vida tá com coisa para melhorar, eu quero uma mudança radical. E são coisas que a gente costuma ter esses pensamentos. Mas a gente até pode mudar tudo, mas não dá para fazer tudo ao mesmo tempo. Então você vai ter que definir um objetivo, ok? Para mudar a nossa vida de uma forma eficaz e sem traumas, a gente precisa desse tal planejamento. E como que a gente vai fazer isso? Eu vou te ensinar um passo a passo como você vai elaborar esse plano, mas eu preciso explicar algumas coisinhas antes para você, tá bom? Ter um planejamento não significa que a gente vai fazer 100% daquilo que está escrito no papel. Por quê? Conforme a gente vai executando as ações, a gente vai fazendo ajustes. Por quê? Porque a vida real, ela não é aquilo que está desenhado no papel. As circunstâncias podem mudar, as pessoas podem mudar, os envolvidos na mudança do projeto, nessa mudança, né, nesse projeto de mudança, podem mudar. Então a gente faz esses ajustes. Então o primeiro passo é o que você quer mudar. Você quer mudar de casa? Você quer mudar de estado civil? De profissão, de país? Enfim, você pode mudar o que você quiser, desde que faça com planejamento e com equilíbrio, sabendo que não dá para mudar tudo de uma vez, ok? Sua mudança, ela é física, ela é emocional, ela é espiritual? Qual que é essa mudança? A gente precisa ter clareza. Esse é o primeiro passo. Eu vou explicar um pouquinho mais, fazer mais algumas perguntas depois para você poder criar aí o seu planejamento, seu plano de mudança, tá bom? O que acontece muitas das vezes? A gente não sabe por onde começar. E eu estava lendo um livro esses dias, chama Ana Karenina. Eu não sei se pronuncia assim, tá bom? Era do jeito que estava escrito no livro, é assim que eu estou pronunciando. Talvez a pronúncia seja diferente porque é um romance russo. Então eu não faço a menor ideia de como se pronuncia em russo. E ali no livro, narrativo, né? Então, o narrador, ele tem total consciência dos pensamentos dos protagonistas ali do livro. E aí, ali no livro fala, né, que estava pensando, uma mulher que ela era casada, e mostra os pensamentos que ela tinha em relação ao marido. E tem um outro protagonista também, ele ainda não era casado, né, mas ele queria se casar, ele tinha lá a sua pretendente, e também mostra pra gente, o leitor, os pensamentos dele. E só que os dois, eles pensavam tudo isso, mas eles não falavam. E muitas das vezes,
Isso acontece comigo. Eu penso muitas coisas, mas eu acabo não falando. Então, o que eu entendi lendo esse livro? Que eu preciso criar um plano de mudança nesta área, que eu preciso falar mais aquilo que eu penso. Só que se isso só ficar, eu li o livro, achei legal, entendi que eu preciso mudar algo, mas não fizer nada, isso vai cair no esquecimento. Por quê? Gente, no dia a dia a gente tem milhões de coisas para fazer. É roupa para lavar, comida, trabalho, cuidar dos animais, cuidar da família. São muitas coisas que a gente tem para fazer. Então, às vezes, lendo um livro, como foi o meu caso, você tem esse insight, nossa, eu quero mudar isso na minha vida. Mas se eu não tirar essa ideia que eu tive, né, da minha mente, e trazer ela para um papel, trazer ela para a vida real de como que eu vou fazer isso vai se perder e talvez passe aí alguns anos, aí eu lembre novamente, nossa, aquela mudança, né, tal, eu falei que eu ia fazer e eu não mudei até agora. E isso acaba me prejudicando, porque toda mudança que a gente entende que precisa ser feita é para um benefício maior, seja um benefício próprio, seja em benefício das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente precisa criar esse plano, esse planejamento de mudança, porque esse planejamento ele vai me ajudar a executar as ações necessárias para eu ter aquele resultado que eu quero. E calma, que agora está parecendo meio confuso, mas na prática é muito, muito fácil. Vou deixar aqui também algumas imagens para te ajudar, ok? Então, como que você vai elaborar esse plano? Agora que você já entendeu o que é, né, um plano de mudança, que não dá para fazer tudo de uma vez, mas que com um passo a passo simples você consegue sim planejar qualquer mudança para sua vida. A primeira coisa, eu já falei sobre ela, que é o que eu quero. Qual é o resultado que você quer? Qual que é aonde você quer chegar com essa mudança? E por que isso é tão importante para mim? Você precisa deixar o mais claro possível. Assim como o meu exemplo, qual que é a mudança? Eu quero falar mais sobre as coisas que eu penso. Isso envolve uma mudança emocional e comportamental. E por que isso é importante para mim? Porque isso afeta os meus relacionamentos. Eu sei que muita da dificuldade que eu tenho em relacionamentos é por conta de eu não falar aquilo que eu realmente penso. Às vezes eu acabo guardando para mim e para quem já passou por isso sabe que conforme você vai guardando, uma hora já não cabe mais, né? O tanto de guardar e acaba tendo conflitos aí que seriam facilmente evitados com o diálogo, ok? Então, deixa claro para você o que você quer. Lembra que esse caderno, esse papel onde você vai fazer o seu planejamento, ele é seu. Ninguém vai precisar ficar olhando, ninguém vai ficar julgando aquilo que você está querendo fazer, ok? Então, deixa o mais claro possível o que você quer, qual é o resultado que você quer nessa mudança e por que isso é importante para você, ok? Agora a gente vai para o número 2. Quanto tempo eu tenho ou preciso para chegar nesse resultado? E aqui, lembre-se de ser realista. Quanto tempo eu tenho ou preciso? Por quê? Às vezes é uma mudança que você tem que fazer. Vou dar um exemplo da mudança de casa. Às vezes você tem 3 meses para fazer a mudança, então é um espaço curtíssimo de tempo. Ou, se é um comportamento, como no meu caso, eu tenho uma mudança um pouco mais flexível. Vamos dizer que em 1 ano eu quero estar tendo comportamentos diferentes. Então, eu tenho um período aí de 12 meses pela frente. Quanto tempo eu tenho ou preciso para essa mudança? Seja realista com a sua situação no momento e coloque aí o quanto tempo você precisa. São 12 meses, 3 meses, 6 meses? Coloque algo que seja factível para você, ok? Porque senão não vai conseguir fazer a mudança de uma forma eficaz. Agora nós vamos para o terceiro ponto.
que são as etapas. Quais são as etapas, as tarefas, as ações, o que eu preciso fazer para chegar nesse resultado? Vamos dar o exemplo da mudança de casa? Para mudar de casa, primeiro você precisa já ter o local para o qual você vai se mudar. Além disso, você vai precisar guardar todas as coisas, fazer as ligações, né, de água, luz, gás, telefone, todas essas coisas que precisam estar. Tanto no local novo onde você vai morar, quanto cancelar do lugar antigo que você, né, ainda está morando. Então, são várias coisas que precisam ser feitas até essa mudança. Eu ainda não tenho lugar, ainda vou pesquisar o lugar, vou pesquisar a cidade, vou pesquisar se vai ser casa, se vai ser apartamento. São várias mudanças. Então, tudo isso, as etapas para essa mudança vão estar detalhadinhas ali. Mesmo que não esteja em ordem, você vai colocando ali tudo que você pensa que precisa e depois você organiza da melhor forma, tudo bem? Às vezes a gente pensa melhor só colocando as coisas, né, que precisa para mudar e depois a gente consegue organizar a sequência de uma maneira mais eficiente. E lembre-se que quanto mais clareza das ações é melhor. Não significa que precisa estar tudo detalhadinho, sabe, bem minucioso, mas precisa ser fácil de você olhar e entender o que aquela ação quer dizer, tá bom? Por exemplo, ligar luz. Você coloca ali uma das suas tarefas. Tipo, ligar luz, às vezes você está ali na correria do dia a dia, o que significa esse ligar luz que eu coloquei? Eu preciso ligar para a companhia elétrica para ela fazer a instalação? Ou eu preciso só acender um botão? Enfim, né? É um exemplo bobo, mas que não está... Quando a gente não coloca de uma forma clara, na hora que a gente está escrevendo, para a gente faz muito sentido. Mas depois, quando a gente for ler aquilo, talvez não esteja tão claro assim. Então, a gente precisa deixar da melhor forma para a gente compreender. Quando nosso eu ali de daqui a pouco, do futuro, vai ler, ele vai entender quais são as instruções que estão escritas ali. Então, tenha cuidado com isso, tá bom? E agora a gente vai para o número 4. Eu tenho tudo que eu preciso para executar essas ações? Ou eu preciso captar recursos? Como que eu vou fazer isso? A pergunta, às vezes, ela parece simples, mas quando a gente coloca num papel, às vezes não é tanto. Aí, por exemplo, né, você planejou tudo a mudança e chegou o dia da mudança. Será que cabe todas as coisas no seu carro para fazer a mudança? Ou será que você ia contratar um serviço de mudança e aí você esqueceu? Porque não estava planejado corretamente? Ou será que você esqueceu de combinar com as pessoas que iriam te ajudar para a mudança? Tá vendo que são passos que precisam ser dados para que a execução ela seja feita da forma mais leve, mais tranquila possível. Porque quando tudo está planejado antecipadamente, a gente consegue ter mais tranquilidade no dia a dia. Mesmo fazendo uma mudança, né, de casa aqui no exemplo, que é algo que às vezes gera muito transtorno, cansaço e tal, mas quando a gente tem um planejamento eficaz, esses danos, vamos dizer assim, né, que a mudança causa, eles são amenizados. Vai haver transtornos, sim, porque, né, toda mudança ela tem aí os contratempos, mas não vai ser nada tão importante assim. Por quê? Porque o mais importante estava planejado, esquematizado, tudo certinho para ser feito da forma correta. E aí nós vamos para o 5º passo. Como que eu vou encaixar esse projeto, essas ações que eu preciso fazer na minha rotina, no meu dia a dia? Lembra de ser realista. Eu estou sempre colocando lembrete, porque quando a gente está planejando, no papel cabe tudo. Eu gosto sempre de falar essa frase. Porque no papel a gente pode colocar que a gente vai fazer a mudança em um dia. Na prática pode acontecer? Eu não sei, talvez até dê. Mas o cansaço, o esforço, o estresse que vai
ocasionar isso, com certeza será enorme. Então, vamos calcular de uma forma equilibrada, de uma forma realista, de uma forma que não vai estragar os outros relacionamentos, as outras áreas da nossa vida, né, as outras coisas que a gente tem para fazer. Como que isso se encaixa dentro da sua realidade, na sua rotina, no seu dia a dia? Faz 2 semanas, desde que começou abril, que eu não estou conseguindo fazer a caminhada. E é o quê? Um erro meu, porque já estava inserido na rotina, eu já estava conseguindo fazer diariamente, mas eu acabei dependendo da minha filha me chamar para a gente fazer a caminhada. E às vezes ela está entretida, porque ela também estava aprendendo a andar de bicicleta. E às vezes ela está entretida fazendo as coisinhas dela e ela nem lembra. E eu estou fazendo as minhas coisas e eu também não lembro. Então eu preciso o quê? Colocar um alarme para me lembrar deste compromisso que eu tenho com a minha saúde. Então é uma tarefa que eu preciso fazer, que dá para inserir no meu dia a dia, 30 minutinhos de caminhada por dia. É algo que é realista, né, com a minha situação, mas que eu preciso colocar em prática, eu preciso encontrar artifícios que me ajudem a executar isso na vida real, porque senão fica só no papel, e só no papel eu não vou ter saúde, só porque está escrito lá que eu tenho que caminhar todos os dias. Se eu não fizer a parte do caminhar verdadeiramente, a minha saúde vai continuar do mesmo jeito. Então, eu preciso executar, ok? Então, com esses 5 passos aqui, você respondendo essas 5 perguntinhas, você com certeza vai ter um plano eficiente, claro, realista, que não vai te sobrecarregar e você vai saber exatamente o que você precisa fazer. Quanto mais tempo você tem para executar um plano de mudança, mais fácil fica. Por quê? Conforme você vai fazendo ali na prática, você vai vendo o que está dando certo, o que não está, vai fazendo os reajustes. Não é porque está escrito ali no papel que você tem que seguir exatamente daquele jeito. Como eu falei, na vida real, as coisas acontecem, os ajustes, eles são as revisões, né? Que são os ajustes que a gente faz, elas são exatamente para isso, para trazer a verdade, né? A realidade ali no nosso projeto, ok? Eu espero que esse vídeo te ajude. Se você ficou com alguma dúvida, tem alguma dificuldade, escreve nos comentários aqui embaixo que eu vou ler e o meu objetivo é te ajudar a viver uma vida de propósito. Aqui é um canal para mulheres reais, né? Não pessoas que estão com a vida perfeita, mas com pessoas verdadeiras, que querem ter uma vida transformada, querem construir uma vida organizada com uma rotina produtiva para viver uma vida de propósito. Se é isso que você quer, então vamos juntas nessa jornada. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!